Sabia que Uma Linda Mulher, Sociedade dos Poetas Mortos e O Diário da Princesa são filmes da Disney? Segura as pontas aí que eu vou até colocar o meu boné pra ficar bem punk a levada da breca, porque hoje o nosso assunto é infância. A gente vai falar dos 10 melhores filmes da Disney. Oi, eu sou a Milena Faria Pintori, bem-vindo ao seu canal de vida inteligente da internet. Essa é a playlist de cultura pop, onde eu costumo discutir história através de algumas obras como Game of Thrones, Vikings, House of the Dragons, filmes do Tarantino, as séries da nossa infância, os melhores filmes de todos os tempos, e hoje é mais uma listinha de filme pra você que adora esse tipo de conteúdo. Então já curte aqui e vamos lá pro vídeo. A coletânea dos filmes da Disney vai muito além daquelas princesas clássicas que a gente já conhece. Os 10 melhores que eu vou citar aqui hoje não são os meus 10 favoritos, tá? É um vídeo bem pessoal, bem imparcial. Até porque eu gosto de muito filme trash, muito filme meia boca, tá? Mas hoje eu venho aqui como crítica de cinema, beleza? Hoje eu vou considerar alguns aspectos fundamentais para um filme ser entendido como um filme bom. Desde roteiro, adaptação, qualidade da animação, fotografia, recursos audiovisuais, produção, pós-produção e aquele que não falha, que é o nosso chorômetro, né? Se a gente chorou, se emocionou, se a gente saiu acabada, é que o filme é excelente. E em 10º lugar, Bambi, filme de 1942. Dando origem àquele esqueminha de animal sofrendo longe dos pais que a gente acompanhou em Irmão Urso, em Dumbo. A gente se mata de emoção vendo o viadinho mais querido das telas, sofrendo uma série de aventuras e desventuras, sentindo medo, sentindo frio, sentindo solidão, sentindo saudade da mamãe dele. É realmente de cortar o coração. E em 9º lugar, um clássico de 1991, A Bela e a Fera. Gente, calma, que não é o melhor dos melhores não, merece a posição que tá. É de fato uma animação linda, minha gente, é classuda, é fina, tem uma trilha sonora maravilhosa que marcou gerações, tá na nossa cabeça até hoje, né? As old as time, sentimentos são... A gente tem uma princesa que não tá preocupada em se casar, não tá preocupada em ter filho, como as anteriores que a Disney já tinha mostrado, não. Ela gosta de ler, ela tá preocupada com a saúde do paizinho dela, cara. Ela se sacrifica pelo pai, passa a viver com um monstro, mas no fundo ela consegue enxergar até o cara bom que tá dentro daquele monstro. É um filme que fala, inclusive, sobre as aparências, né? Porque o Gaston era lindíssimo, todo mundo queria ele, mas ela sabia que ele era um boy bosta, um boy lixo, e preferiu a fera, que não era tão bonita assim, mas era bom por dentro, tinha um coração bom. Só matava alguns animais pra comer de madrugada, mas isso a Disney não conta. Em 8º lugar, esse aqui você tem que ter visto. Pelo amor de Deus, você tem que ter visto. O Galinho Chicken Little. Aqui eu não consigo ser imparcial, cara, eu vi esse filme na escola. Na 2ª série, professora Lidiane, um beijo. Cara, a gente tem uma patinha de aparelho que canta Spice Girls, filmando a bem malava. A gente tem um porquinho obeso que ama Barbara Streisand. E um galinho completamente surtado, filho de um galo, pai solteiro, que é atingido por um trem na cabeça e acha que o céu tá caindo. Mistura alienígena, mistura escola, mistura coragem, mistura lidar com os medos, mistura lidar com a opinião que os outros já têm sobre você. É motivador, é linda, a trilha sonora e a dublagem do Daniel de Oliveira também ajudam demais. E em 7º lugar, o Rei Leão de 1994. Milena do céu, o Rei Leão é incrível, você tá colocando em 7º lugar? Claro, é um dos melhores filmes de todos os tempos. Eu acho que pra mim, na minha opinião pessoal, tá longe de ser tombado, né? Mas aqui eu tô colocando em comparação com os outros filmes, gente. Calma que vocês vão entender, fique tranquilo. É uma adaptação de Shakespeare, é uma adaptação de Hamlet, é um filme que ficou marcado pra posteridade com a trilha sonora de músicas africanas incríveis, né? Eu quero mais você, Hakuna Matata, o rio na cara do perigo, o nosso Simba, enganado pelo tio que quer roubar o trono, acaba se sentindo culpado pela morte do pai, que é morto numa debandada de gnu e foge, vai ser criado por um casal gay alternativo que ensina ele a ser vegetariano. E de repente o passado dele começa a vir à tona e começa a... Como a gente fala quando alguma coisa te enfrenta? O passado dele começa a confrontar ele, tipo, cara, você é um rei, você é um herdeiro, volta lá, lembre-se de quem você é. É um filme lindíssimo, viu? Lindíssimo. Como que a gente chora. Tadinho do Simba. Em 6º lugar, Pocahontas, a nossa princesa mais injustiçada da história.
1995, ano seguinte, a Rei Leão, que época, hein, Disney? Época de ouro. Trouxe uma princesa latina. Trouxe uma princesa nativa-americana, uma princesa indígena. Uma princesa linda, segura de si, que não está satisfeita com os rumos predestinados que o pai dela tem lá imposto sobre o futuro dela. Uma princesa que se apaixona pelo colonizador, pelo loirinho padrão de olhos azuis. Uma princesa que tem um conflito interno entre proteger as pessoas que ela ama, entre assumir as responsabilidades do povo dela e ouvir o coração dela e ficar com o cara que ela ama. Ah, é um filmaço, viu? É uma princesa que tem senso crítico, uma princesa que tem inteligência emocional. Ela sabe que esse cara é muito incompatível comigo, cara. Eu sou natureba, ele vem aqui procurando ouro, ele mata meu pretendente. Na verdade, né? Não é bem assim, mas ele mata? Acho que aquele cara só toma um tiro no braço e entra a vida e a morte, não é? Mas enfim, ela percebe, isso não é pra mim não, vai com Deus. Os bárbaros são os europeus, os selvagens são eles. Em quinto lugar, a gente tem um clássico baseado no romance Os Miseráveis de Júlio Verne. A gente tem o Corcunda de Notre Dame. Filme muito subestimado, tá? Muito, porque é um dos melhores de todos os tempos. Que animação, rapaz. Como que fazia animação de qualidade em 2D, né? O rapaz passando subiando na rua pedindo pra você se inscrever. Idade Moderna. França, o palco da Revolução Francesa. Também onde mais teria Revolução Francesa se não fosse na França? França de Maria Antonieta e seus parques temáticos e o povo passando fome, e se não tem pão que comam brioches. A Catedral de Notre Dame, hoje incendiada, infelizmente, é o esconderijo do nosso Quasímodo, o nosso menininho deficiente, escondido do mundo, pelo cuidador dele lá, que é o Padre Frollo, não é o Frollo? Frodo, o Senhor dos Anéis. A gente tem a igreja condenando tudo que é diferente, oferecendo lá moedas de prata para quem trouxer a cigana. A gente tem a cigana que rouba pão para alimentar o pessoal dela mesmo. A gente tem cavaleiro de armadura. É uma mistura histórica fabulosa. A gente tem músicas incríveis. Será que a catedral incendiada no final é um prelúdio para o que aconteceria hoje? Além do nosso protagonista super carismático, né, o Quasimodo roubou as telas de cinema de 1996. Eu tava quase nascendo, tá? O quarto lugar é garantido para Enrolados. Aqui a gente já entra na era 3D, né? A Disney já tinha feito tantas adaptações de princesas de contos de fadas europeus e a Rapunzel ainda não tinha aparecido. Foi aparecer agora, menina, na década passada. Veja enfim a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Esse é mais um filme, não é só a história de amor. Não é o príncipe subindo pelas tranças da Rapunzel pra chegar e beijar ela, fazer um filho nela e continuar presa lá na torre. Não. É um filme sobre ela descobrindo o mundo. Sobre ela descobrindo comidas, cheiros, texturas e grama e pássaro e gente legal, gente ruim. É ela descobrindo a vida, é ela descobrindo quem ela realmente é. É ela tomando as rédeas da vida que foram roubadas dela. O Flynn, o Zé Bezerra e a dublagem péssima do Luciano Huck, que nem teve direção, porque o cara não deixou nem dirigirem ele, é a única parte ruim dessa maravilha. Chegamos ao pódio, cara! Chegamos ao terceiro, segundo e primeiro lugar. Se você não concorda com a posição que eu coloquei os filmes até agora, já coloca aqui, Milena, esse merece tal, esse é tal, esse é o meu favorito. Já coloca aí quais são os seus 3 favoritos. Em terceiro lugar, só o amor verdadeiro é capaz de amolecer o coração congelado. Frozen. Cara, já tem quase 10 anos de Frozen, eu sei que parece que foi um dia desse. Mas pela primeira vez, uma história de princesa onde o príncipe encantado é o vilão e alguém finalmente disse que você não pode casar com uma pessoa que você acabou de conhecer, que é loucura. E finalmente, a história não é sobre o príncipe e a princesa, é sobre 2 irmãs. Olha que bacana. É sobre lidar com os próprios conflitos, é sobre adolescência, é sobre conhecer o mundo, é sobre responsabilidade, é sobre relacionamentos saudáveis em família, é sobre segredos, é sobre se afastar quando acha que vai machucar o outro e acabar não conversando sobre. Ai, o Hans é maravilhoso, gente. Ai, aquela reninha. E o Christopher? Eu acho, assim, o Hans incrível. Ele trouxe pra gente uma quebra de expectativa muito bacana. Nossa, eu lembro a primeira vez que eu assisti, ele tava prestes a dar o beijinho da Ana. Ai, a Ana, eu amo a Ana, cara. Por uma vez na eternidade. For the first time and forever. Em segundo lugar, que o Rufus Thunderbolt, Tarzan. Eu sei que você nem lembrava do Tarzan, né? Que clássico injustiçado. No meu coração
coração você vai sempre estar. Afinação. Ela vai descendo enquanto eu gravava. Que lindo. Vocês lembram de eu, Tarzan, você, Jane? Cara, é só eu tenho a impressão que o Tarzan deve feder. Eu não tenho desodorante na selva. Ele deve ser peludão. Nossa, debaixo daquela tanguinha deve ser difícil. Mas a Jane abre mão da civilização, abre mão de noivado, é quase um Titanic, né? Abre mão de tudo pra poder ficar ali na selva com o Tarzan, vivendo na realidade dele. É muito bacana e muito triste quando os pais dele morrem no início. Nossa senhora, como que eu chorei. Ele cresce e a maneira como ele é o bebezinho da mãe dele que perdeu o filhinho gorila, e a relação dele com os animais, a relação dele com a floresta, e como ele, por ser diferente, é rejeitado a princípio. É um filmaço. É um filmaço. Como ele é bom e no final tá lá o vilão e a gente percebe que ele não teve responsabilidade com o que acontece, ele tenta salvar o vilão. Ai, Tarzan é incrível, viu? De quando é Tarzan? Tarzan é 1999, cara. A Disney fechou o século com chave de ouro. A Jane tava lá, né, cantando pro Tarzan, ó. Everything means nothing if I ain't got you. Já dizia a Alicia Keys, né? Tudo significa nada se não tem você. Preferiu ficar ali, ó, vida riponga no meio da floresta, entre as cobras, macacos, gorilas e onças, só pra viver com o boy. A dela ninguém fala lá da Ariel, que na verdade nem quis abandonar pelo boy, quis abandonar pelo mundo onde ela queria viver. Primeiríssimo lugar, o melhor filme de todos os tempos da senhora Disney. Viva! A vida é uma festa. Mas Milena, você roubou, Milena, isso aí tá errado. É da Pixar, não é da Disney, não acredito que eu esperei até agora pra ouvir isso. Milena, tá errado. Sabia que faz quase 20 anos que a Disney, ela é dona da Pixar, né? Dona da Marvel, dona da Lucasfilm, dona de tudo. É um monopólio, não sei como que ninguém denuncia isso. Mas eu confesso que eu trapacei aqui um pouquinho, sim. Eu sei que é da Pixar, que os filmes da Pixar e da Disney, eles têm uma identidade visual, uma identidade de roteiro e de um storytelling muito independentes, muito próprios. E eu não quis roubar, não. É mais uma chamada. Que eu vou lançar aqui. Já deve ter lançado essa altura. Assista os melhores filmes da Pixar. E você vai saber em que posição Viva a Vida é uma Festa tá lá nessa lista, tá? Vou colocar aqui. Aguarda, que vem aí. Mas Viva a Vida é uma Festa é um filme lindíssimo. É um filme que fala sobre luto, fala sobre memórias de um povo. É um filme que retrata o Dia dos Mortos, né? O Dia de los Muertos no México. E é uma verdadeira festa. A maneira como aquela civilização, a maneira como aquela sociedade, aquela cultura ali lida com os seus mortos é muito diferente do que a gente lida aqui. A gente tem o nosso protagonista tentando resgatar a história da família, a história de quem ele é. Tem a vozinha dele com Alzheimer, ele tem ele cantando Lembre de mim, hoje eu tenho que seguir, lembre de mim. Eu nunca chorei tanto num filme quanto esse, então ele tem que ser o primeiro lugar. Viva a Vida é uma Festa, é sensível. É um filme que cura onde ele mesmo machuca. É um filme que faz a gente pensar nas pessoas velhinhas que a gente já perdeu, nos nossos avós, nas pessoas que a gente ama, de como, enquanto a gente se lembrar deles, eles vão permanecer vivos pra gente. É um filme doce,